Estamos hoje aqui no Leopoldina Juvenil, lançamento do livro Gabinete de Curiosidades, o autor, Dr. Gilberto Schwartzman, que dispensa apresentações, médico, professor, conferencista. Dr. Gilberto, hoje Gabinete de Curiosidades, por quê? Gabinete de Curiosidades é um termo que era muito popular até o fim do século XVIII. Eram locais, antes de surgirem os museus, os reis, os nobres, as famílias mais importantes europeias e também os intelectuais, eles tinham salas ou espaços, às vezes em palácios, em que eles colocavam objetos exóticos, colocavam plantas, animais, aberrações da natureza, coisas que chamassem a atenção para a curiosidade humana. Muitos colecionavam objetos para explorar, digamos, o universo. Então, isso criou no meu imaginário uma ideia de que a poesia também tem essas características de lidar com os nossos próprios mistérios, com os nossos sentimentos. Então, a metáfora do título, Gabinete de Curiosidades, é como se essas poesias que eu escrevi fizessem parte de um gabinete de curiosidades meu, interno. Quando eu olhei o nome assim, Gabinete de Curiosidades, imaginei alguma coisa do inconsciente. Não, na realidade, a capa já mostra, isso é um gabinete da Dinamarca. A ideia da capa? Porque eu sempre gostei desse assunto. Depois que surgiram os museus, esses gabinetes foram desaparecendo. O resquício disso é nos colégios. Quem de nós não viu aquela sala que tinha de biologia, com aqueles vidros, às vezes com uns animais com duas cabeças? Então isso é um resquício daquele período que mexe com a nossa imaginação. Então a ideia foi compor um livro. Essa capa é de um gabinete clássico de séculos atrás da Dinamarca, né? Que chama-se Museu Vormiani, né? E que eu acabei construindo, então, a linha básica desse livro de poesias. Começa com uma poesia que tem esse nome, que chama-se Gabinete de Curiosidades, que abre o livro, não é? E depois tem várias seções. Uma eu chamei de lunetas e microscópios, e assim por diante. São metáforas, né, do sentido dessa coisa misteriosa, chifres de unicórnios, por exemplo. O Zé Adão é um grande amigo que eu acompanho há décadas, é um grande professor de teatro, um grande ator, uma grande figura humana também, e que representa muito a nossa cultura. E ele, com a amizade que tem comigo, me deu esse presente. Ele vem hoje para recitar alguns dos poemas da escolha dele. Esse ano é o segundo livro da editora Sulina, é isso? Olha, eu tenho uma relação muito próxima com a Sulina. Nós tocamos praticamente de ouvido, eu e o Luiz. E eu tenho feito vários livros com eles e espero continuar. É uma experiência muito... Isso, eu tive esse, também teve o Divina Rima, que eu escrevi com ilustrações da Zorávia Bettiol, isso mesmo. É um ano assim de pandemia, mas também tem sido rico em cultura. Porque a gente tem que dar uma resposta, né, à nossa realidade. A pandemia nos deu muitos sustos, né, muitas ameaças à nossa própria existência, e isso sempre gera uma resposta no ser humano, em todas as epidemias ao longo da história. E acho que essa resposta cultural é muito comum de se ver, né, ao longo da história da humanidade. Vários movimentos culturais surgiram em resposta a grandes catástrofes, não é? Ontem o lançamento do livro da doutora Leonor e hoje do senhor. Coisa boa essa semana? Muito boa, é uma semana maravilhosa para a família, uma semana muito linda para nós. Estou muito contente. Leonora, uma emoção hoje de já recebesse uma poesia, coisa boa, né? Que emoção, um momento de muita energia aqui, né? Sim, nós temos vários amigos que vieram prestigiar o livro do Gilberto. Isso é a melhor coisa, eu acho que atualmente. E a família lançando dois livros, ontem o teu e hoje o do Gilberto. Uma semana emblemática que não vai dar para esquecer nunca mais. Né? Não, 2 dias seguidos foi incrível. E a Laura aqui também prestigiando, os netinhos. O netinho também, só o nosso filho que mora em São Paulo não pôde vir, o Guilherme, que é trabalhar. Vamos, se Deus quiser. Parabéns. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada. Estamos hoje aqui no Leopoldina Juvenil, onde está acontecendo o lançamento do livro Gabinete de Curiosidades da editora Sulina, e eu estou com o diretor da editora Sulina,
Luiz Gomes. Luiz Gomes, a emoção hoje de estar lançando um livro aqui da tua editora com o Dr. Gilberto Schwartzman, que dispensa apresentações como médico, como professor, como uma pessoa extremamente culta, e hoje aqui no Leopoldina Juvenil, recebendo várias autoridades, várias pessoas. Fala um pouco sobre essa emoção de ser o editor dessa obra. Olá, tudo bem? Bom, o Gilberto não é o primeiro livro que ele faz comigo, né? Com a Editora Sulina. Então nós já estamos no 4º livro. Ele já é habitué, então? Já habitué. Então nós temos alguns projetos juntos já, tem livros de contos, tem livros de crônicas, tem um ensaio romance que é o Max e os Demônios, que é maravilhoso. O primeiro livro que eu fiz, Gilberto, chama-se Meus Olhos, é uma seleção de contos maravilhosos, né? Ele é um exímio contista. E essa faceta, bom, depois ele fez um livro que foi uma leitura sobre Dante, sobre Dante Alighieri, no Teatro São Pedro, com ilustrações maravilhosas da Zorávia Betchol, Portugal. E com ilustrações. Esse foi um livro maravilhoso. Antes de falar do gabinete, falar do livro A Divina Rima. E então teve ilustrações da Zorávia Betchol, que o Gilberto fez o poema e passou para ela, e ela ia, conforme os poemas, as fases, o inferno e tal, ela ia preenchendo, ia fazendo, se inspirando no texto, e ia fazendo os desenhos com uma composição maravilhosa. Maravilhoso. E o gabinete, curiosidade, o gabinete foi assim, foi um outro lado que o Gilberto disse: Luiz, eu tenho alguns poemas e eu quero, e vamos publicar. E eu digo, tá, e aí o títulos? E ele, sim, o título é Gabinete de Curiosidades. Então, o que seria o gabinete? Ele se inspirou num desenho do século XVI, que é a capa, né? Que são os gabinetes, né? Que estavam toda a obra está nesse gabinete. Então ele compôs os poemas, foi fazendo poemas. Nesse meio tempo, alguns poemas já estavam prontos, e ele foi escrevendo outros poemas, e disse assim, olha, e alguns poemas surgiram depois que a gente já estava também editorando o livro, e alguns novos poemas nasceram. Entraram no circuito, nasceram, né? Então é um livro de uma sensibilidade e de uma sensibilidade poética, e muito bem escrito. É um belo livro. E o gabinete sugere o inconsciente, né? Olha, é um inconsciente proposital. Ele abre as portas do ser. Então ele trabalha com essa questão, vamos dizer, do inconsciente, mas ele trabalha propositalmente, colocando à deriva a sua arte na poesia, assim como nos contos. Tem acesso ao livro, como é que funciona? É um livro, sim, livrarias, e a editora tem um site, tem um e-commerce bom, o livro, a gente trabalha o livro fora do estado. Editora Sulina. No site, ali vai saber Editora Sulina. Não, e ali se compra o livro também. Pode-se comprar o livro ali, e vai ter uma versão e-book que está sendo produzida agora. Sai o livro impresso e depois vai ter o livro digital. Primeira entrevista que sirva então as façanhas da Editora Sulina e também do escritor, médico e professor Gilberto Schwartzman, de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Estamos hoje aqui no Leopoldina Juvenil, o lançamento do livro Gabinete de Curiosidades do Dr. Gilberto Schwartzman, que dispensa apresentação. E também estamos aqui com o Dr. Carlos Schwartzman, que também dispensa apresentações. Dr. Carlos, temos que dizer que a família está forte essa semana. A sua cunhada Leonora lançou um livro, o senhor também aqui prestigiando o irmão aqui. Mais um livro aí para a família. É um prazer enorme. No seio familiar, ele é conhecido como Leonardo da Vinci, porque tudo que ele faz, tudo que ele toca evolui muito bem. Tem muito brilho, muito... Mas não, é isso. Ainda mais agora que ele virou escritor. Ele é médico, oncologista, vinícola.
É a família. Mas a esposa dele, a Eleonora, é mais dedicada, ela fez história, ela é professora, mestrado, doutorado, ele é médico, mas está se dedicando aos livros, eu já li muito bonitas as poesias. Eu perguntei, mas que horas tu escreve esses livros? Ele diz das 4 às 6 da manhã todos os dias. Então ele levanta às 3h30, ele não dorme, não é isso? Ele tem essa vantagem. E hoje aqui no Leopoldina Juvenil, aí vindo várias autoridades, pessoas, mostra aqui o relacionamento, como a família é benquista, né? Ele é mais benquisto, porque ele está envolvido... Embora o senhor sendo mais bonito do que ele é o mais benquisto. Não, isso é uma opinião. Ele está envolvido em várias coisas, na biblioteca pública, no Teatro São Pedro. Bienal, ele é um sujeito iluminadíssimo. Então, nós somos felizes de ter ele como esse expoente na nossa família. Obrigado, doutor Carlos. Prazer em vê-los. Saúde, saúde, saúde. Estamos hoje aqui no lançamento do livro Gabinete de Curiosidade, do Dr. Gilberto Schwartzman, médico, professor, escritor, conferencista. E eu tenho o prazer aqui de receber o Zé Adão. Zé Adão, o Dr. Gilberto falou que hoje o ponto alto do lançamento do livro era a tua presença. Coisa boa isso, hein? É um grande amigo, não só um médico maravilhoso, como um poeta, um escritor maravilhoso e um ser humano admirável. É um prazer muito grande poder fazer hoje o lançamento de alguns poemas dele. E juntos nós estamos fazendo o projeto Poesia nas Ruas, que já está no 3º mês. Exatamente. Já está no 3º mês. Agora fazemos na praça, na Feira do Livro, continuamos no São Pedro, na Biblioteca e no Memorial. Um projeto lindo que é a ideia desse moço. Vamos abrir aqui para o telespectador aqui, que tu vai hoje já declamar um dos poemas aqui do livro? Alguns poemas escolhidos por ele. Ele que me mandou a lista, né? Eu preparei e hoje vou apresentar com todo o prazer do mundo. Obrigado. Obrigado, querido. Doutor Alcide Stumpf, da Unimed Federação, aqui prestigiando o lançamento do livro do Dr. Gilberto Schwartzman, Gabinete de Curiosidades. Seu colega, médico, professor, cientista, conferencista, coisa boa, representando bem a classe média, o Dr. Gilberto Schwartzman. O Gilberto é um grande amigo e agora mostrando a sua veia de poeta. O Gilberto já tinha se aventurado em livros de ficção, esse último do Dante Alighieri, em Terza Rima. São Pedro, ele também fez Exatamente. Segundo livro esse ano, né? Segundo livro esse ano. E a gente fica muito satisfeito. E o Gilberto, ele tem muitas facetas, muitas qualidades. E dentre elas, uma generosidade imensa. Eu estou muito feliz por estar aqui e perto dos amigos, muito grato a ele. Doutor Alcide, num momento, nós estamos agora quase no final de uma pandemia, e a Unimed, as Unimedes do estado do Rio Grande do Sul foram um grande modelo para todo o Brasil, né? Olha, a gente saiu muito bem, tivemos aí uma capacidade enorme de superação, principalmente na parte de prevenção. Fizemos, vamos dizer, escolhas para os nossos pacientes mais idosos, pacientes com doenças crônicas, e tivemos um sucesso incrível. Não nos faltou leito nunca, mantivemos a cobertura durante todo o tempo e graças a Deus passamos essa pandemia que parecia que não tinha fim, né? Obrigado, doutor. Eu que te agradeço. Um abraço. Deputado Marcos Vinícius, ex-presidente também do IP, hoje prestigiando aqui o doutor Gilberto, médico, cientista, pesquisador, e hoje um livro Gabinete de Curiosidades aqui, o deputado prestigiando aqui. O doutor Gilberto é um case fora da curva, né? É uma pessoa fantástica, né? Quando se tenta encontrar alguns adjetivos, o genial não é exagero ao se aplicar pelo Dr. Gilberto Schwartzman. A sua capacidade como profissional, como médico, como pesquisador, professor, ela é tão grande quanto a sua capacidade quanto poeta e músico. Então, para mim aqui, estar prestigiando, participando desse momento aqui, é um momento de muita alegria, não só pela confraternização que esse ambiente oportuniza, mas pelo momento simbólico que isso tem para a cultura, para a arte do município de Porto Alegre e para todo o Rio Grande do Sul.
Obrigado, deputado. Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Newton Bessarano e Sandra Ramalho hoje aqui da ANAPES, prestigiando e chancelando o lançamento do livro do Gilberto Schwartzman, Gabinete de Curiosidade. Newton, podemos dizer que o Dr. Gilberto, médico, pesquisador, cientista, conferencista, um homem culto, no momento que estamos no final da pandemia, ele nos dando aqui um grande exemplo de reação com a cultura. Dr. Gilberto é um cara fantástico, né? E eu tive conversando com ele, o que levou ele a lançar esse livro na pandemia? Justamente nesse momento de solidão, de reclusão, ele foi corajoso e lançou 2 livros, né? Divina Comédia no Teatro São Pedro e agora aqui no Leopoldina, no mesmo ano. E toda essa qualificação que ele tem, e uma pessoa do bem, um cara humilde, famoso, é meu ídolo. E novamente estamos aqui prestigiando. Já comprei o livro, quero um autógrafo agora. Vamos lá, vou levar para a ANAPES. No programa Pensando em Você, que ele já foi várias vezes, e agora nessa retomada, que tu fazes parte dessa equipe da Poa TV, ele vai ter um programa com médicos. Vai ser um momento médico. Vamos reunir as entidades. Que chancela, hein? Cartada, né? Bom, estou com a Sandra Ramalho. Sandra, tu conhece a história do Dr. Gilberto de longa data? É um homem que a cada dia, a cada momento nos surpreende, agora com mais um livro, esse ano é o segundo, nós tivemos lá Divina Comédia do Dante, e é um homem que nos orgulha muito, não só como médico, mas como ser humano também. Realmente eu posso dizer que é um grande orgulho tê-lo como amigo também, né? Um amigo pessoal, e é sempre uma honra. É um prazer enorme sempre estar ao lado do Dr. Gilberto, onde é aquele homem que só passa, como o Newton acabou de falar, é uma pessoa do bem, é uma energia do bem, com mais um livro. Agora Gabinete de Curiosidades, e eu ao abrir aqui dizia, poesia é bom de se ler, mas é muito melhor de se ouvir. E é o que a gente estava tendo nesse momento. Então, é um momento ímpar. Podemos dizer que o Gilberto tem nos trazendo a cada momento surpresas agradáveis. E ontem a esposa dele também lançou um livro e vocês estiveram presentes lá na Santa Casa. A doutora Leonor é uma mulher maravilhosa, parceira do Gilberto, né? E a gente é amigo da família, já somos amigos, né? Laura e os filhos. E a gente vai sempre prestigiar porque vem coisas boas quando vem desse casal, que é um exemplo para a nossa sociedade. Dr. Jubim, colega do Dr. Gilberto Schwartzman, autor do livro Gabinetes de Curiosidade. Dr. Gilberto dispensa apresentações, seu colega, médico, pesquisador como o senhor também, professor, conferencista, coisa boa, representa bem a classe, né? Representa muito bem. E além disso, tem uma coisa mais importante, o Gilberto é o meu melhor amigo. Que coisa boa, hein? Eu fiquei até emocionado agora. Nós jantamos toda a semana juntos, né? E eu estou presente em todas as atividades dele, que são muitas, né? É verdade. É o homem de todos os instrumentos. Multimídia. Multimídia. Estamos até preparando agora para o ano que vem um filme. Porque ficar nos livros, na poesia, não, temos que ir para evoluir. E por que não? Doutor, a gente sabe a história do Gilberto também, seu colega como pesquisador também, é uma grande referência e também na oncologia, não é isso? Sim, o Gilberto é um dos maiores oncologistas da América. E eu fico muito contente, porque além de eu ter dito que ele é o meu melhor amigo, ele foi meu aluno. Que coisa boa essa, hein? O Gilberto foi meu aluno. Depois, quando eu estava na Inglaterra fazendo uma pós-graduação em Oxford, ele estava já na Europa, na Holanda, onde ele foi o chefe do escritório de novas drogas para o câncer da Comunidade Europeia. Eu tinha essa notícia que para mim é um fato novo. É novo? O Gilberto foi meu aluno na faculdade. Eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, posteriormente, já mais velho, com 40 e poucos anos. E ele foi para a Holanda. E quando eu estava na Universidade de Oxford fazendo meu doutorado, o Gilberto estava na Holanda,
onde ele fez lá uma pós-graduação, continuou na Holanda e foi designado diretor do escritório de novas drogas para o câncer da Comunidade Europeia. É um predestinado ao sucesso. Não, isso não é pouco. Ele voltou ao Brasil porque ele quis. O Gilberto, na Europa, ele vivia pulando de um país para outro. Semanalmente ele ia para a França, ele ia para a Inglaterra, vendo os protocolos de pesquisa com quimioterápicos naquela época, porque Nós estamos falando isso, 20 anos atrás? mais ou menos 25 anos atrás. 25 anos atrás. Aí chegou o momento que ele decidiu voltar para o Brasil, porque ele estava fazendo uma carreira internacional. Então, isso que nós estamos vendo do Gilberto é superficial. Ele tem muito mais... É mais um lado, mais um talento dele. Ele tem um talento para todas as coisas. Obrigado. É impressionante. Obrigado. Filipa Mendonça, vice em Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, de Portugal, hoje aqui, inclusive já recebeu uma homenagem do autor do lançamento do livro aqui, do Dr. Gilberto Schwartzman, que é Gabinetes de Curiosidades. Filipa, a emoção de estar sendo assim tão querida aqui em Porto Alegre e também no momento hoje do lançamento do livro. Ontem foi o lançamento da doutora Leonora e hoje do doutor Gilberto. Porto Alegre tem te recebido bem? Porto Alegre tem recebido lindamente. Sinto que efetivamente há uns laços que nos unem e a língua aproxima-nos muito e a história também, e eu digo que o povo gaúcho, não é? É muito hospitaleiro. E o povo gaúcho costuma dizer que herdaram isso dos portugueses. Eu há 2 semanas fui a Gramado, a um evento também que houve, e o presidente, como é que se chama? O presidente das Artes e Letras de Gramado dizia que os gramadenses são suaves porque herdaram os ossos dos seus antepassados que eram portugueses. Bom, e ontem nós tivemos um lançamento do livro da doutora Leonora, onde conta a história das Santa Casas, que tudo iniciou lá em Portugal em 1498, se não me falha a memória, e vocês deram para o Brasil a semente das Santas Casas, que é um braço não só da saúde, mas também um braço social. Sim, exatamente. Mesmo em Portugal, as misericórdias têm esse papel, tinham e foram criadas com esse objetivo em Portugal, que era para dar apoio na saúde e a parte social. A minha mãe, por exemplo, era funcionária da Misericórdia em Lisboa. E ela dava apoio às crianças, a mães que não tinham bens para poder alimentar os filhos. Então era distribuído alimento gratuito até à idade de 1 ano, isto em Portugal. Sei que depois como eu hei de explicar, essa forma de estar foi transmitida e foi passada também aqui no Brasil. E deu certo, pelos vistos, deu certo. Obrigado. Nada, bom dia. Estamos hoje aqui no lançamento do livro do Dr. Gilberto Schwartzman, que é Gabinete de Curiosidade, e tenho a honra e o prazer de receber aqui o Jorge Trindade, que também na sexta-feira vai estar lançando alguns livros lá no Teatro São Pedro, das 17 às 19. É isso aí, Jorge? Olá, pessoal, muito alegre estar aqui nesse gabinete cheio de curiosidades, cumprimentando o Dr. Gilberto Schwartzman, ao mesmo tempo em que, em nome meu, em nome do ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, professor Domício, e do desembargador Carlos Saldanha Legendre, convidamos a todos para sexta-feira, dia 29, no Teatro São Pedro, no foyer do Teatro São Pedro, lançamento de novas publicações, dia 29, sexta-feira, agora, todos convidados. Estamos lá então fazendo o evento. Muito obrigado, grande abraço. Estamos aqui com o deputado Marcos Vinícius, deputado hoje prestigiando aqui o lançamento do livro do Dr. Gilberto Schwartzman e também o novo presidente do Simers, Dr. Marcos Roviski. Dr. Marcos, a presença aqui do deputado aqui chancela, e com a sua presença aqui como novo presidente do Simers, chancela e também aqui no mês do médico, e que vocês tiveram durante a pandemia, vocês foram para a trincheira e heroicamente salvaram a humanidade.
Olha, eu me orgulho muito de fazer parte de uma categoria que é a categoria médica, que neste momento foi muito prestigiada em função da pandemia, foi muito reconhecida em função da pandemia. Nós não perdemos a coragem, fomos à linha de frente, enquanto muitos recuaram, a gente estava lá na linha de frente para trabalhar, que é a nossa função, para atender a população. E nós do Sindicato Médico, nos orgulhamos muito de defender o médico, porque defendendo o médico, nós defendemos a saúde. Bom, estamos aqui também com o deputado estadual Marcos Vinícius, que também foi presidente da FAMURS, prefeito, e teve um relacionamento do IP também, presidente do IP, e que conhece o trabalho e a missão dos médicos. E a missão nesses últimos 2 anos foi uma missão divina, e faltam palavras para definir essa missão que os médicos tiveram, que talvez na história da humanidade não teve nada parecido nem igual, né? Foi realmente uma grande provação. Acho que o período de maior provação da história moderna da humanidade foi a pandemia da Covid-19, e os médicos foram os grandes protagonistas desse momento de superação que nós atravessamos. Aqui hoje, certo, eu tenho a oportunidade de cumprimentar o Dr. Marcos pessoalmente, eu tive fazendo isso por telefone, pela eleição do Simers. Eu não sou médico, mas eu me sinto muito representado por aquilo que esse grupo que comanda o Simers representa. Falei isso ontem para ele, falei para o Dr. Marcelo Matias. O Simers, durante algum tempo, e eu faço isso numa avaliação como político, foi um sindicato preso, aprisionado à ideologia e muito menos dedicado à representação do que as profissões precisam. E hoje nós temos um sindicato livre de verdade, que representa, no melhor sentido da palavra, a liberdade de um profissional liberal. Então, me representa muito, e eu acho que o Simers serve de exemplo e de inspiração para tantos outros sindicatos e instituições de representação profissional. Sirva-se o exemplo do Simers, Dr. Marcelo e agora o Dr. Marcos, como exemplo para todas as demais profissões do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou me recorrer a uma frase do nosso hino rio-grandense aqui. Considerações finais, Bom, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Bom, e eu vou dizer assim, em nome dos gaúchos, dos brasileiros, de toda a humanidade, porque os médicos foram verdadeiros heróis e anjos da guarda. Heróis e anjos da guarda da população. Eu me orgulho muito da categoria a qual eu pertenço, me orgulho muito do trabalho dos médicos do Rio Grande do Sul, que não esmoreceram, colocaram a sua saúde e a da sua família em risco, mas não deixaram de cumprir a sua função. Obrigado, deputado. Obrigado, prazer. Obrigado. A escola, a igreja e o armazém. Na única esquina, um bar chamado Arlequim. Na janela, eu espiava o cartaz pregado na parede com o famoso toureiro Dominguinho. Era o que bastava para mim, para sonhar com mulheres nuas, touros caídos na pena e noites de amor sem fim.